Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje nós vamos resolver a questão 139 da prova do Enem 2024 que está no caderno amarelo. Tá? Então, nas outras provas essa mesma questão aparece, só que em outra numeração. Então, só ficar atento a isso aí. Então, vamos lá para a questão. Produção, coloca a questão na tela aí para a gente começar a leitura dela. A questão diz o seguinte, ó. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Já vou anotar logo essas informações aqui para a gente poder organizar. Então, cardio, a gente vai ter aí 7, ok? E aí a questão fala que são 6 médicos neurologistas. Vou colocar só neuro aqui, só para a gente organizar as informações. Então, são 7 e 6. Vamos lá, continuando. Em seu quadro de funcionários, né? Então, para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos. Então, a gente vai ter aí um total de 5 médicos. A gente vai já ver o que a gente vai organizar com isso aqui. Então, eu tenho um total de 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Então, tem que ter pelo menos 3 cardio, tá? São 5 médicos, precisa ter pelo menos 3 cardiologistas aqui. Aí vem a questão, o restante diz o seguinte, né? A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é. Então, a gente vai procurar a quantidade máxima de formas possíveis de montar essa equipe. Qual o detalhe que a gente vai observar aqui? A gente já observa que isso aqui é uma questão de análise combinatória. E sendo uma questão de análise combinatória, eu preciso entender qual é o tipo de assunto que eu vou ter aqui da análise combinatória. E aí um detalhe, como eu vou formar equipes de 5 médicos, e aí o que a gente vai ter então? A formação de combinações. Isso daqui vai representar para a gente uma combinação simples. Como é que eu sei que é uma combinação simples, não é um arranjo, nem é uma permutação? Porque na combinação simples não importa qual é a ordem dos médicos. Exemplo, se ele chamar um determinado médico primeiro, ou se ele chamar lá no final para montar essa equipe de 5 médicos, não vai fazer diferença, é a mesma equipe, tá? Então, por isso a gente identifica essa questão como uma questão de combinação. E aí a gente precisa lembrar qual é a fórmula da combinação simples. A fórmula é essa aqui, combinação de n elementos organizados P a P, vai ser o quê? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Essa daqui é a fórmula da combinação simples. E vai ser justamente essa fórmula que a gente vai utilizar para a gente montar as informações que a gente tem. O que acontece? Eu vou sempre combinar 5 médicos. Se a questão diz que tem que ter pelo menos 3 cardiologistas, vamos lá, vamos pensar no que seria a primeira combinação. Seriam 3 cardiologistas, certo? Vou colocar aqui 3, 6, só para a gente saber aqui que são 3 cardiologistas. E a gente vai ter aí... se são 3 cardiologistas, eu estou montando uma equipe de 5 médicos, sobra quanto para neuro? Se eu tenho 3 cardiologistas, só sobra 2 neuros. Bem aqui, eu tenho uma equipe de 5 médicos, ó, 3 cardiologistas e 2 neuros. Isso aqui é a minha primeira opção de formação da equipe médica. Pode ser essa ou, vou colocar aqui no parênteses também. Se tem que ter pelo menos 3 cardiologistas, pode ter 4 cardiologistas. A equipe é de 5 médicos. Se são 4 cardiologistas, vai ser 4 cardiologistas e 1 neuro, que aí fica 4 mais 1, 5. Tem outra opção? Tem. Pode ser essa ou 4 cardiologistas, pode ter 5 também. 5 cardiologistas e se vai ter 5 cardiologistas, não vai ter nenhum neuro, né? 0 neuro aqui. Então, aqui eu tenho todas as possibilidades que a gente tem de formação da equipe. Pode ser com 3, 2, 4, 1 ou 5, 0, tá? Professor, por que não pode ter 2 cardiologistas? Porque a questão diz que tem que ter pelo menos 3, tá? Então, nessa condição, e o que a gente começa a observar aqui? Se essa equipe vai ter 3 cardiologistas, eu vou para essa primeira parte. 3 cardiologistas quer dizer que eu vou ter 3 posições de cardiologistas para serem ocupadas, observando a fórmula da combinação. Tá? Mas quantos eu tenho no total de cardiologistas? Eu tenho 7. Então, seria isso aqui, seria uma combinação, tá? No lugar do N, aqui ó, no lugar do N vem o 7. Lembra que o N representa a quantidade de elementos que você tem, ou seja, nesse caso a quantidade de cardiologistas que a gente tem. O P representa de quanto em quanto você vai organizar.
Não são 3 cardiologistas? Então vai ser de 3 em 3. Então, ó, é uma combinação de 7 cardiologistas que vão ser organizados de 3 em 3. Vai ser isso daqui e os 2 neuros aqui que a gente vai já organizar. Um detalhe, quando a gente está falando de matemática, esse E aqui, ele vai representar para a gente o quê? Uma multiplicação, tá? Então, vai ser essa combinação vezes a combinação que a gente vai montar aqui. Qual vai ser a combinação daqui? Vai ser uma combinação de neuros. Tem quantos neuros? 6. Quer dizer que o N, então, é 6, tá? Combinação de 6, organizados de quanto em quanto? De 2 em 2, já que só vai ter 2 neuros aqui, ó. Então, bem aqui, eu tenho a composição da primeira parte que a gente vai ter de combinações. Esse ou aqui, ele representa pra gente o quê? Uma soma. E aí eu vou montar essas outras 2 combinações aqui, olha. 4 cardiologistas vai ser uma combinação de quê? Tem quantos cardiologistas? 7. Então, no lugar do N, ó, sempre olhando para essa fórmula, no lugar do N vem o 7. E o P, no lugar do P, de quantos em quantos está sendo organizado? Isso são 4 que vai ter nessa equipe, então de 4 em 4. O E, só para a gente lembrar, representa para a gente uma multiplicação. Um neuro. Aí vamos lá, de novo para a montagem da combinação. Vai ser uma combinação de o N dos neuros, são 6. Existem 6 neuros aqui nessa equipe. Vai ter quantos? Vão ser organizados de quantos? De 1 em 1. Então, 6. O P1, então, ó, N é 6, P vai ser 1. 6 e 1. Ou, então, sinalzinho de mais aqui pra gente fazer a outra parte. Olha só, aqui não são 5 cardiologistas? De novo, ó, a gente olha para essa partezinha aqui, tem 7 cardiologistas, então no lugar do N vem um 7. Tem uma combinação de 7 cardiologistas organizados de quanto em quanto? De 5 em 5. Ó. Tá? E, de novo, ó, representa para a gente o quê? Uma multiplicação. 0 neuros. Então, vai ser uma combinação também do mesmo jeito, tá? Onde eu tenho quantos neuros? 6. Eles vão ser organizados de quanto em quanto? De 0 em 0. Não vai ter nenhum nesse caso, né? Vai ser de 0 em 0 aqui a combinação que a gente vai ter. Então, vamos lá agora para o que vai acontecer. A gente vai aplicar a fórmula para cada uma dessas combinações que a gente conseguir identificar aqui e ver qual é a montagem que fica e poder comparar com as alternativas que a gente tem. Então, olha só. Nessa combinação aqui, combinação de 7 elementos organizados de 3 em 3. Eu vou substituir nessa partezinha da fórmula. Se o N é 7, em cima já vai ficar 7 fatorial aqui, ó. 7 fatorial sobre. Embaixo eu tenho P fatorial. Lembra que o segundo número é o P? Então é 3 fatorial. Vou até colocar aqui num parêntese para a gente manter a mesma organização. Então, depois eu tenho N menos P, ou seja, 7 menos 3. Vai ser o quê? 4 fatorial. Vezes. Vamos lá, continuando aqui. Ó. Esse vezes a gente só repete. Combinação 6 de 6 elementos organizados de 2 em 2. O que acontece? O 6 é o N e o 2 é o P. Então, 6 fatorial, ó, que é o que fica em cima, sobre. Embaixo vai ficar o quê? P fatorial. Quem é o P? É o 2 aqui. Ó. 2 fatorial. Até agitar aqui. 2 fatorial. N menos P. 2 fatorial vezes N menos P. N menos P vai ser, então, 6 menos 2. 4 fatorial. Continua aqui. Mais. Vamos para o próximo. Combinação de 7 elementos organizados de 4 em 4. O 7 é o N e o 4 é o P. Então, 7 fatorial, ó, de acordo com a fórmula aqui, 7 fatorial sobre o P, ó, é 4, 4 fatorial, vezes o quê? N menos P, ou seja, 7 menos 4, 3 fatorial, vezes, vem o restante aqui, ó, combinação de 6 elementos organizados de 1 em 1. O 6 é o N, então, 6 fatorial, tá? Estou seguindo aqui, ó, o N, 6 fatorial. Embaixo eu tenho P fatorial, o P é 1 fatorial, vezes o quê? N menos P. Então, é 6 menos 1, vai ser 5 fatorial aqui, ó. Fechou o parêntese, mais... Vamos para o próximo. Combinação de 7 elementos organizados de 5 em 5. Então, o 7 é o N, então começa aqui, ó, N, 7 fatorial, sobre P fatorial, o P aqui é 5, 5 fatorial, vezes o quê? N menos P, ou seja, 7 menos 5, vai dar o quê? 2 fatorial. Vezes, que estava aqui, combinação 6 organizado de 0 em 0. Então, o 6 é o N e o 0 é o P. Ó. 6 fatorial, que é o N fatorial em cima, sobre P fatorial, o P aqui é 0, ó, 0
fatorial, tá? Vezes o quê? N menos P, ou seja, 6 menos 0. Vai dar o quê? 6 fatorial, tá? E aí a gente tem a organização. Galera, essa é uma questão de análise combinatória, mas se você for parar para observar a característica dessa questão, ela não pede para você resolver todo esse processo. O que a questão está pedindo? As maneiras distintas de se formar essa equipe é. No caso, ele quer aí a montagem do cálculo para formar a equipe. Ele não quer que você resolva tudo. Inclusive, isso está claro nas alternativas. Se você observar, tem uma das alternativas que aparece exatamente esse cálculo que a gente colocou aqui. Então, nossa conta termina aqui. Eu não preciso mais calcular. Eu já consigo identificar qual é a alternativa correta. E aí, a alternativa correta que aparece essas informações aqui é justamente a letra E. Tá? Então, aqui você não precisa resolver. Foca no que você precisa organizar. Se precisasse resolver, era só você resolver aqui fazendo lá as simplificações para facilitar a tua vida. E lembrando que 0 fatorial é 1, tá? É um valor igual a 1, e aí você resolveria e chegaria à resposta. Mas não é o caso dessa questão. Essa questão só pede para que você identifique qual é a montagem de cálculo que você vai ter. E essa que a gente encontrou aqui embaixo é justamente a que está na letra E. Galera, então essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!